Bom, então, voltando aqui, o que eu fiz? Simplesmente vou calcular as forças, né? O que eu fiz para calcular a força? Lembra que eu passei... vou trabalhar com massa no SI, em quilograma. Então o que eu fiz? Primeiro eu transformei cada massa para quilograma, dividindo por 1000. Lembra? De grama para quilograma divide por 1000. Depois eu peguei o valor e multipliquei pela gravidade. Porque lembra, ó, força-peso é massa vezes gravidade, né? Então se eu tenho massa vezes gravidade, basta pegar a massa transformada em quilograma e multiplicar por G, que é o campo gravitacional. Eu usei o campo gravitacional 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Não aproximei para 10 não, usei o valor mais próximo do exato, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então o que eu fiz? 57 dividi por 1000 e multipliquei por 9,8. Aí achei o peso, que é a força. 0,56 newtons. A mesma coisa com os outros, né? 107 gramas dividi por 1000 para passar para quilograma e multipliquei por 9,8, achei a força e assim por diante. Então se você observar, eu tenho os valores da força que a mola está fazendo, que é igual a força-peso, e a deformação sofrida pela mola. Está aqui as relações. E o que eu vou fazer agora é o quê? Construir o gráfico força por deslocamento, por deformação, né? Com isso daqui eu consigo saber o comportamento da força pela deformação. E eu coloquei aí num gráfico, no programa que faz gráfico, e vocês podem analisar inicialmente agora o primeiro gráfico. Se você observar, você vai ver que esses pontos estão dispostos linearmente, né? Quando eu faço a relação, né? Uma força de 0,56 newtons eu tenho uma deformação de 1,9 centímetros. Só pegar aí e conta esse ponto, né? Para uma força de 1,05 newtons eu tenho uma deformação de 4,5 centímetros. Aí eu tenho esse ponto. E assim por diante. Por uma força de 1,54 eu tenho uma deformação de 7 centímetros. E assim por diante. Então eu vejo que esse cara daqui, ó, é só você observar aí novamente no gráfico. Eu traço aqui, é uma relação linear, né? Ou seja, a força que atua numa mola é uma relação linear com a deformação sofrida por ela. Essa, na verdade, é a lei de Hooke, né? A lei de Hooke é justamente encontrar esse comportamento das forças que atuam numa mola, né? Então, a gente escreve a lei de Hooke, né? Porque como isso é uma relação linear, e se você lembrar da matemática, né? Uma relação linear, por exemplo, entre y e x, né? Você tem que y é igual a uma constante, chamada de ax. Né? Isso é uma relação linear, uma função linear, e a gente sabe que uma função linear é uma reta. Né? E é justamente isso que a gente encontra quando a gente coloca aqui a força e quando a gente coloca aqui a deformação da mola. Por isso que a lei de Hooke, na verdade, ela é escrita como força, né? A gente faz análise direta aqui, ó, da função linear. É igual a uma constante, que eu vou chamar de K, vezes a deformação sofrida pela mola, né? Agora, quem é essa constante? Quem é esse cara aqui? Esse cara daqui é chamado de constante elástica. Isso daqui é chamado de constante elástica. Você pode entender a constante elástica como se fosse uma resistência da mola a sofrer deformação, quando você aplica uma força, né? A constante elástica, na verdade, vai depender do material que é feito a mola, da grossura que é feita a mola e assim por diante. Por exemplo, uma molinha, posso pegar aqui, tem aqui 3 molinhas, né? Você vê essa daqui, uma outra mais fininha, ó, e uma outra mais grossa, né? Você vê, essa daqui tem uma constante elástica maior que essa, né? Justamente que ela é mais grossa. Que significa o quê? Que eu tenho que aplicar uma força maior para causar uma deformação. Essa daqui eu tenho que aplicar uma força menor e que causa uma deformação maior, né? Só que essa força que eu estou aplicando aqui, que na verdade é igual à força elástica, ela é uma relação linear com a deformação, né? Então você tem que força é proporcional, é uma constante elástica, depende da mola, à deformação. Só que na verdade essa forma, essa lei de Hooke,
ela pode ser escrita muitas vezes assim, ó, menos K delta X. Né? Esse menos aqui, na verdade, é para mostrar que essa força elástica é uma força que nós chamamos uma força tipo restauradora, que ela tende a fazer o corpo voltar sempre para a sua posição original. Né? Quando você tem um corpo, por exemplo, deformando uma mola, a mola tende a fazer ele voltar para a posição original. Então, na verdade, o que acontece? Essa força está sempre contrária ao sentido do aumento da deformação. É mais fácil visualizar isso daqui de uma outra maneira. Já vou colocar. Mas a lei de Hooke, na verdade, é essa. F igual a menos K delta X. Efetivamente, na hora de você estar fazendo as contas, você não precisa colocar o menos. Né? Isso daqui é só a representação da lei de Hooke. Né? Mas o importante é que, na lei de Hooke, essa força é proporcional ao delta X. A importância também da análise da lei de Hooke, né, dessa força, é que existem muitas situações na natureza, e o pessoal, por exemplo, de engenharia civil, né, o pessoal que trabalha com materiais, com resistência de materiais, em muitas situações, por exemplo, colunas, vigas de aço, se comportam como se fosse uma mola. Essa é que é a questão. Né? Você tem uma região chamada região elástica. Por exemplo, quando você tem uma viga de aço sofrendo uma força, uma tração qualquer devido a alguma força, o que acontece? Existe um intervalo em que essa viga, o aço, por exemplo, sofre um deslocamento, estica. Mas cessada essa força, ele volta à posição normal, como se fosse uma mola. O comportamento é desse, é um comportamento elástico. Por isso que nós dizemos que essa situação é uma situação de região, é a região elástica. Bom, voltando, só porque tinha acabado o cartão da câmera, então voltando aqui àquela discussão, né, da lei de Hooke. Outras situações que você tem aplicação da lei de Hooke, como eu já falei, das vigas, o pessoal que trabalha, por exemplo, com biomecânica, por exemplo, o osso. Né? O osso ele tem também uma região elástica, né? Quando sofre trações, ele vai esticar até um certo ponto. Se aquela tração for cessada, consequentemente, ele volta à sua posição, seu tamanho natural, ou seja, tem uma propriedade elástica. Pele, né? O pessoal que trabalha também com biomecânica, então pele, você tem propriedade elástica, você tem uma situação, uma região em que você tem um comportamento análogo à lei de Hooke. Outra situação interessante é o seguinte: toda vez que você tiver forças, né, você está analisando, por exemplo, um fenômeno qualquer, e você observa que as forças que atuam nesse fenômeno que você está observando são forças tipo lei de Hooke. Ou seja, o que é força tipo lei de Hooke? Né? A gente já viu que a lei de Hooke é essa. Forças tipo lei de Hooke é forças desse tipo. Ou seja, que são proporcionais a uma deformação, a um deslocamento. Né? Forças desse tipo, geralmente, quando você trabalha com algum fenômeno, né? Ou você analisa algum fenômeno, que você verifica que as forças que atuam satisfazem essa relação linear, a gente pode também concluir que esse movimento, por exemplo, pode estar ligado a um movimento oscilatório. Né? Então, qualquer movimento de oscilação tem comportamento tipo, a força tem comportamento tipo lei de Hooke. Né? Mas isso mais à frente. Né? Então, você vai ver em movimento oscilatório, ondas. Você pode relacionar as equações, por exemplo. Você pode relacionar a lei de Hooke. Você pode encontrar, inclusive, uma constante elástica. Né? Por exemplo, cristais, né? Algumas situações você pode associar moléculas presas umas às outras através de molas hipotéticas, né? Onde você pode, por exemplo, encontrar a constante elástica daquela mola hipotética. Né? Aí que depende da frequência angular, que aí outras grandezas vão aparecer. Né? Mas na verdade a importância da lei de Hooke está aí, né? Não é só simplesmente a questão da molinha. Né? A questão do menos a gente pode analisar também por aqui. Ó. Aqui fica mais fácil de visualizar essa questão do menos, né? Da lei de Hooke. Porque na horizontal é mais fácil você visualizar essa questão. Porque na verdade, vetorialmente, você pode escrever isso assim. Ó. Delta R. Né? Então, justamente porque tem sentidos opostos. Né?
corretor saiu e apareceu, né? Tá. Então, olha só, como você vai analisar? Por exemplo, você tem aqui um corpo, ó, botei na horizontal agora, um corpo preso a uma mola, vamos tirar o atrito para facilitar a análise. Então o corpo está aqui nessa posição. Essa posição está paradinho. Essa posição é conhecida como equilíbrio estável, né? Esse corpo só vai sair daí se eu aplicar uma força nele, né? Senão ele vai continuar aí. Então, lembra, a primeira lei de Newton. Então o que acontece? Ó, vou dar um peteleco agora nele para tirar ele desse estado. Então o que começa a acontecer? Vou dar um peteleco para ele ir para lá, para a direita, né? Então o que vai acontecer? O corpo começa a ir para lá, nota que a deformação ela está aumentando naquele sentido, né? A gente coloca aqui, ó, x, né? Coloca o sentido positivo para lá. Então, ó, a deformação está indo naquele sentido. Mas a força elástica está indo para onde? A força elástica está indo para cá, ó. Por quê? O que acontece? Quando o corpo está indo para lá, ele começa a deformar a mola. A mola começa a atuar, é a lei de Hooke, é a força elástica, tendendo a trazer o corpo para a posição de equilíbrio. Por isso que a força elástica é conhecida como força, eu já até comentei isso, força restauradora. É uma força que faz com que o corpo volte para a sua posição de equilíbrio estável. Então essa força está tentando fazer ele voltar para a sua posição normal, sua posição natural, de equilíbrio, que é o ponto zero aqui que eu estou chamando, né? Mas o que acontece? O corpo está indo para a direita e a mola começa a fazer uma força tendendo a fazer ele voltar. Ou seja, essa força daqui está desacelerando o corpo, né? Porque ele vai esticando até o ponto que ele para. Mas como ele está com a mola toda esticada, a força está lá aparecendo. Ela está lá, ela existe, fazendo com que o corpo volte. Aí o corpo começa a voltar. Só que por inércia ele não vai parar aqui, ele vai acabar passando, porque ele tem velocidade, né? Aí o que vai começar a acontecer? Ele vai começar, ó, a contrair a mola. Você vê, a deformação agora está indo para lá, ó. Né? Você vê, o ΔX ou ΔR está indo para lá. Mas a força elástica está para onde? Está para cá. Né? Ou seja, começa a contrair, a força começa a fazer o sentido oposto a justamente a contração, fazendo com que ele volte novamente à posição de equilíbrio, porque essa força é uma força restauradora. Mesma situação, comprime totalmente, volta, passa pelo ponto A novamente e vai para a situação anterior e fica nesse movimento. Por isso aqui é mais fácil de visualizar justamente a questão que eu comentei anteriormente. Toda força que está atuando no fenômeno que satisfaz a lei de Hooke, ela é uma força que necessariamente está ligada ao movimento oscilatório, um movimento que se repete. Né? Porque se você observar esse movimento, é um movimento oscilatório, ele fica se repetindo. Então por isso que eu posso sempre associar a lei de Hooke, a força ou as forças que atuam na lei de Hooke, a fenômenos que estão associados a movimento oscilatório. Tá? Então, tá aí essa parte da lei de Hooke que mostra que justamente a relação linear entre força e ΔX. Alguns problemas que envolvem a lei de Hooke são muito poucos, né? Problemas efetivamente vestibular ou problemas livrinhos, são problemas geralmente misturados com o movimento retilíneo uniformemente variado, né? A gente encontra muito mais problema que envolve a lei de Hooke quando você começa a trabalhar conjuntamente com energia. Que aí você tem energia associada a essa lei de Hooke, energia potencial elástica, você tem energia cinética, energia potencial gravitacional. Então, a grande maioria de problemas que você vai encontrar que envolvem molas, né? Envolvem esse tipo de movimento, você vai encontrar sempre misturado com energia. Como aqui eu estou indo numa sequência, eu vou depois procurar alguns problemas que estejam na sequência. Então, como eu ainda não entrei, não fiz um vídeo que falasse de energia, então eu vou deixar isso mais para frente. Vou procurar problemas, então, que relacionem a lei de Hooke, a questão da mola, da deformação da mola, mas com movimento retilíneo uniformemente variado, uniforme, etc. Ok? Então, a gente se vê aí na próxima.